Tríduo Pascal. Na quinta-feira, os católicos no mundo inteiro iniciam a celebração do Tríduo Pascal, que é o período de tempo que vai da tarde de Quinta-feira Santa até a manhã do domingo de Páscoa. A celebração desse período litúrgico representa nossa aproximação com a memória do sacrifício de Jesus Cristo por nós, do Cordeiro de Deus imolado para a remissão dos pecados. Nos garante lembrança profunda dos fundamentos da nossa fé. É tempo de nos voltarmos para o caminho de Deus, renovados pelo perdão. São João Paulo II, ainda Papa, escreveu na carta aos sacerdotes, por ocasião da Quinta-feira Santa, no ano de 1999, o Tríduo Sacro, os dias santos por excelência, durante os quais misteriosamente participamos no regresso de Cristo ao Pai, por meio da sua paixão, morte e ressurreição. De fato, a fé garante-nos que essa passagem de Cristo ao Pai, ou seja, a sua Páscoa, não é um acontecimento que diga respeito só a Ele. Também nós somos chamados a tomar parte nela. A sua Páscoa é a nossa Páscoa. Participar do Tríduo Sacro é obedecer à doutrina católica apostólica romana e também cumprir o mandamento de guardar domingos e festas de guarda. É que o cânone 1247 do Código de Direito Canônico dispõe que, no domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar na missa. Abstenham-se ainda daqueles trabalhos e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus, a alegria própria do dia do Senhor ou o devido repouso do espírito e do corpo. Ao lembrarmos do mandamento de guardar domingos e festas de guarda, temos que reacender em nós a perseverança que nos mantém no caminho dos céus. O Tríduo Pascal envolve 3 momentos em uma única celebração: paixão, morte e ressurreição. Na Quinta-feira Santa, nós meditamos no mistério da Santa Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Jesus, com o desejo de deixar aos homens um sinal da sua presença, instituiu a Eucaristia. Tomando o pão e o vinho, disse aos seus discípulos: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, entregue e derramado por vós. Jesus ofertou aos apóstolos, mandando-lhes oferecer o mesmo aos seus sucessores. Desde então, em cada celebração da missa, fazemos memória e atualizamos a ceia do Senhor. Nessa mesma ceia, Jesus levantou-se da mesa, depôs o manto e, tomando uma toalha, prendeu-a à cintura. Depois de colocar água em uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Neste gesto, Cristo marca profundamente a sua entrega à humanidade e manifesta a sua disponibilidade de amar até o fim. No final da celebração, acontece a transladação do Santíssimo, quando o sacerdote recolhe as hóstias consagradas e as coloca em um local à parte para que possamos contemplar esse aniquilamento de Cristo. O altar fica vazio, sem toalha e sem velas. A igreja fica escura, as imagens são cobertas e o sacrário aberto e vazio. Todos esses elementos simbolizam o aniquilamento de Cristo. Jesus sacramentado permanece neste local até a celebração da Sexta-feira Santa, e os fiéis se revezam em vigília de adoração ao Senhor.
Esta é a noite da agonia de Cristo no Horto das Oliveiras. A segunda parte do tríduo pascal é a celebração da Paixão do Senhor. Na sexta-feira da Paixão, a Igreja celebra o rito onde meditamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração desse dia se dá em 3 partes: liturgia da palavra com o Evangelho da Paixão, adoração da cruz e a distribuição da comunhão. Esse é o único dia em que não há missa. A Igreja, então, nos convida a viver a celebração da morte do Senhor às 15 horas. Com o término da celebração, ocorre a Via Sacra. É um dia de jejum e abstinência de carne, dia de guardar o silêncio e permanecer em espírito de oração. Não devemos viver esse dia em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte de nosso Senhor, pois Ele trouxe a salvação para todos e venceu a morte. O Catecismo da Igreja recorda que o Verbo encarnado, ao morrer e ressuscitar por nós, nos encheu com suas bênçãos e por meio dele foi derramado em nossos corações o dom que contém todos os dons, o Espírito Santo. O Senhor, desejoso por nós, nos convida a viver esse tempo em união com a sua dor. Meditar a paixão, morte e ressurreição do Senhor nos auxilia na prática das virtudes. Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, marca o silêncio profundo em que a Igreja medita e reflete Cristo morto. Algumas palavras dizem respeito a esse tempo: contemplação e espera. Nesse dia do silêncio, calam-se os sinos e os instrumentos. É o dia da ausência. O esposo nos foi arrebatado. O próprio Cristo está calado. Entre o pôr do sol da sexta-feira e do sábado não ocorrem celebrações nem comunhão. A principal celebração desse dia é a Vigília Pascal, também conhecida como a mãe de todas as vigílias. Se realiza de noite, mas de maneira a não terminar antes da aurora do domingo. É a celebração litúrgica mais importante do calendário religioso católico. A Vigília Pascal é composta por 4 partes: a liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. Ele corresponde a um momento de tristeza, pois é um período posterior à morte de Jesus na sexta-feira, e de alegria, pois celebramos a sua ressurreição no domingo, lembrando que a palavra aleluia significa louvor a Deus. Momento em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. A morte foi vencida e a Igreja vibra e renova sua fé, sua esperança numa plenitude vivida de realização que Cristo já semeou, plantou na terra e que nos fins dos tempos se realizará plenamente. A Vigília Pascal conclui o tríduo. Domingo da Páscoa. O nome Páscoa vem do hebreu que significa passagem. Marca a passagem do povo hebreu da escravidão do Egito à Terra Prometida. Os cristãos viram na ressurreição de Jesus um novo significado para essa festa judaica, a celebração da passagem da morte para a vida. O domingo da Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo e é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. A Igreja vibra e todos renovamos a nossa fé. Com essa celebração, damos início ao tempo pascal, que termina com a solenidade de Pentecostes 50 dias depois, momento da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e marco do nascimento da Igreja.